Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligadinha aqui na primeira edição do nosso Plantão Glorioso. Hoje aqui no canal GG nós fizemos uma live especial falando um pouquinho sobre 3 temas importantes, que foi a contratação do Danilo Barbosa, a novela Martinho Reda, que já vem irritando não só os torcedores do Botafogo, como também o sócio majoritário da SAF do Botafogo, John Textor, e o caso do centro de treinamento do Botafogo, a possibilidade de ser um terreno próximo ao estádio Newton Santos, uma promessa de doação do prefeito da cidade em troca de Botafogo não construir um novo estádio, mas continuar com a concessão do estádio Newton Santos. E a gente tem algumas novidades aí no dia, mas antes eu peço a você que está assistindo esse plantão, esse vídeo de estreia, que se inscreva aqui no canal Gigante Glorioso se não for inscrito. Como eu sei que a maioria aqui é inscrita no canal, eu só peço a vocês, deixe um like, quer colaborar com o nosso canal? Pode mandar um superchat que a gente está acompanhando, que a gente está lendo aqui, e depois que o vídeo for para a estreia, você pode colaborar com o canal com o Valeu, tá vendo esse botão aí, Valeu? É você clicar nele e ajuda o canal Gigante Glorioso a ficar no ar para trazer pelo menos 3 vezes no dia notícias sobre o Botafogo, tá certo? O link da Bet Nacional, hoje é dia de Copa do Brasil, a Bet Nacional é a melhor casa de apostas do país, é que te paga mais, com a maior cotação do mercado, e te paga na hora por Pix. Então, o link está aqui no comentário fixado desse vídeo para você entrar, apostar e ganhar, tá certo? Gente, caso Martinho Reda, agora há pouco, o jornal argentino trouxe um pouquinho do drama do jogador, né? Eu sei que divide opiniões, muita gente acha que se ele quisesse vir mesmo para o Botafogo, ele saía do Godoy Cruz. Mas não é assim, né, gente? Eu acho que o jogador, quando tem uma ética profissional, ele tem contrato com o Godoy Cruz até 2024. Então por que ele não jogaria mais no Godoy Cruz? Agora, a questão é a seguinte, o clube se propôs a negociá-lo por uma quantia. O Botafogo começou a negociar essa quantia. Prazo, parcelamento, diminui e tal, não sei o quê. O Godoy Cruz, há mais ou menos 3 semanas, acenou com a possibilidade de aceitar 5 milhões e alguma coisa e liberar o Martinho Reda. Aí começou aquela enrolação, não, na verdade vamos liberar só no mês de agosto, não, na verdade a gente quer ficar com ele em outubro, o Botafogo falou, não, peraí, quanto é que é a pedida? 6 milhões de dólares? Então tá aqui, 6 milhões de dólares, o que equivale a 32 milhões de reais, a gente aceita, pronto, acabou, manda o cara pra cá, negócio fechado. E agora o Godoy Cruz, para protelar a saída do jogador, pede mais valores. E aí o John Textor, como a gente falou na live, desistiu da negociação. O John Textor é mais um jogador. Quem é que está querendo trazer o Martinho Reda? É o André Mazzucco. E aí, por isso, como a gente falou na live mais cedo, o André Mazzucco matou no peito e falou assim, não, eu vou resolver essa situação. Deixa comigo que eu vou tentar trazer o Martinho Reda ainda na segunda janela de transferências. Em suma, o André Mazzucco vai tentar fazer a jogada da carreira dele, né? Porque a torcida do Botafogo não acredita muito no trabalho do André Mazzucco, né? Torcedores de Santos, Vasco, Cruzeiro já tem broncas do André Mazzucco porque, enfim, pegou elencos fraquíssimos, montou elencos piores ainda, mas a grande verdade é que estava trabalhando em times que estavam à beira de falência, né? Sem dinheiro. Santos, Vasco e Cruzeiro. Cruzeiro agora com a SAF é outra coisa. O Vasco está namorando aí com uma SAF também. Mas a época do Mazzucco era terrível. Agora ele tem condições financeiras de trabalhar. O que está faltando? Está faltando mais negociação. Está faltando se impor. Está faltando mostrar para o Godoy Cruz que, vocês estão, cara, entre a cruz e a espada. Beleza, vai querer manter o cara? Você gera... Os empresários do jogador já estão enchendo o saco do Godoy Cruz para liberá-lo para o Botafogo. O André Mazzucco tem contato com os representantes do Reda quase que diariamente. E eles são favoráveis à negociação. Eles querem que o Martinho Reda, inclusive o jornal argentino falou isso agora, o próprio jogador quer uma qualidade de vida melhor, o próprio jogador quer estar no futebol que lhe dê mais visibilidade. Então, o Godoy Cruz está insistindo em manter o atleta, tem contrato ok. Mas esse tipo de jogada pode ser um tiro pela culatra, pode ser um tiro no pé. O atleta pode desanimar, começa a render menos, e aí depois você não consegue mais negociar o atleta só ano que vem. E aí, se for rebaixado, perdeu o dinheiro, perdeu a primeira divisão. Então, assim, no momento, o Mazzucco precisa trabalhar racionalmente, colocando essa pressão em cima deles.
Quem garante que vai continuar rendendo? Quem garante que vai querer jogar no Godoy Cruz, tendo em vista ter brecado uma possibilidade de jogar no principal cenário do futebol sul-americano, que é o futebol brasileiro. Uma das principais equipes do futebol brasileiro, quiçá uma das principais equipes da história do futebol, conforme a própria votação da FIFA no século XX, colocando o Botafogo entre as principais equipes do futebol mundial. O que é o Godoy Cruz nisso tudo? É uma equipe que está lutando para não cair na média de 3 temporadas. Então está mal aí há 2 temporadas. Nessa ainda está bem, graças ao Martinho Orreda. Então assim, o Botafogo insiste no Orreda porque sabe que é uma boa investida. Se não for para esse ano, pode ser para ano que vem, mas ano que vem são outros valores. Aí já são valores bem menores, aí já não tem essa urgência, a gente não precisa ficar refém da necessidade financeira do Godoy Cruz, né? Então o John Textor, por ele, já negociaria com outro, o Mazuco não. Ele quer o Orreda, até porque o Botafogo abriu mão de outros jogadores em situações também muito complicadinhas, tá o caso do Tabata, né? Que agora está até negociando com o Palmeiras, mas está negociando com o Palmeiras porque o Botafogo abriu mão, tá certo? Pelo caso de o Botafogo ter aberto mão, ele está negociando com o Palmeiras, tá certo? Bom, gente, sobre a questão do Danilo. O Danilo, talvez, o Botafogo está só aguardando mesmo os exames médicos. O Danilo Barbosa, a qualquer momento, pode ser anunciado como novo reforço do Botafogo, inclusive até hoje. Vamos aguardar. A rescisão com o Nice, ela já é uma realidade. O Nice não vai pressionar, não vai colocar óbices, né? Enfim, vai manter 50% dos direitos econômicos do jogador, os outros 50% com o Botafogo. Falamos na live, é um atleta de alto rendimento, é um atleta que vai elevar muito o nível ali de pegada no meio-campo do Botafogo, jogou por várias equipes grandes no futebol brasileiro e mundial, revelado no Vasco, campeão de Libertadores com o Palmeiras, campeão português de Taça de Portugal no Benfica, jogou no Braga, que é a 4ª força do futebol português, enfim. Então não é um cara, jogou no Valência, então não é um cara que chega cru, é um cara que chega já tarimbado, vem do Nice da França, tarimbado, para poder jogar em alta performance no Botafogo, tá certo? E o terreno para centro de treinamento, a esperança de que seja um terreno próximo, nas proximidades ali do Engenho de Dentro, próximo ao estádio Newton Santos, onde, confesso para vocês que não tenho uma ciência acerca da localidade, né? A gente frequenta o estádio Newton Santos, mas confesso para vocês que não conheço, não sei se há exatamente um terreno ali nas proximidades, mas não precisa nem ser no bairro de Engenho de Dentro. Você tem bairros de vizinhos, você tem ali muitos terrenos que podem ser explorados. O próprio terreno do estádio de Engenho de Dentro, a gente nem lembra o que era. Tinha um museu do trem e tal. Tá, mas a gente não lembra o que era. Às vezes o município tem algum terreno parecido ali com o museu do trem, em outra localidade próxima, que também pode ser negociado, pode ser doado para o Botafogo possa construir o seu centro de treinamento próximo ao estádio, né? Não adianta também ser muito longe. Muita gente fala de Marechal, o Botafogo tem lá o terreno em Marechal Hermes e tal. Enfim, poderia ser? Poderia, nem só pela distância do Engenho de Dentro, né? Não só por isso. Acho que o imbróglio envolvendo Marechal Hermes é um buraco um pouco mais embaixo. O Botafogo precisa resolver essa questão também, né? Mas, a priori, não seria o terreno de Marechal Hermes, não. Tá? A ideia é ser próximo ao estádio Newton Santos. Enfim, aguardemos as cenas dos próximos capítulos, porém o interessante foi que o Botafogo dessa vez negociou como aquele que tem a voz mais alta. Antes, cortavam o estádio Newton Santos por acharem que tinha uma rachadura no teto e tal. Agora, tem que ceder aquilo que o Botafogo quer. Muita gente falando, estão dando estádio no gasômetro para o Flamengo, para o Botafogo. Gente, para o Botafogo é jogo continuar no estádio Newton Santos. É jogo continuar no estádio Newton Santos. Agora, sobre outros aspectos, outros moldes, o estádio se adequando ao estilo Caldeirão, Botafogo podendo mexer nisso. A gente já está acostumado com o estádio Newton Santos. O torcedor do Botafogo transformou o estádio Newton Santos na sua casa. Então, se o John Textor colocar as condições para o Eduardo Paes, prefeito do Rio, temporário, né? E tudo for aceito, e a doação de um terreno para o centro de treinamento, quem sai ganhando é o Botafogo, tá certo? Construir o estádio, o Botafogo ainda pode pensar nesse projeto, pode pensar, sei lá, para daqui a quanto tempo, mas para agora é muito jogo você continuar com o Newton Santos, porque o Newton Santos sem o Botafogo não existe. O estádio Newton Santos sem o Botafogo, e isso foi colocado na reunião, ele é mais um elefante branco como em Deodoro, como na Barra da Tijuca, como tantos outros de Copa do Mundo espalhados pelo Brasil, né? Então, acho que a Prefeitura do Rio não quer mais um gasto, até porque o gasto diário do Newton Santos, meus amigos, é muito alto, tem que ter alguém ali administrando.
Então, que seja o Botafogo. O Eduardo Paes topa tudo para que o Botafogo continue no estádio, independentemente do que foi exigido, e até topou a doação de um terreno para o centro de treinamento. O Botafogo sai muito no lucro nesses moldes, tá certo? Qualquer notícia a mais a gente traz aqui. Eu acho que vale lembrar, muita gente perguntando do Jefinho. O Botafogo já está negociando a compra do Jefinho, a compra definitiva, né, de parte dos direitos do jogador. E talvez a gente veja até menos o Jefinho, a figura do Jefinho, porque o Botafogo está blindando o jogador. Não podemos criar também esse monstro em cima de um atleta que está se desenvolvendo, de um atleta que está numa sequência muito boa, e aí a gente começa a criar um marketing em cima e tal, e aí acaba criando também aquela coisa da ilusão, o jogador acaba se deslumbrando, acaba indo por um caminho que não é o caminho ideal. A gente vê aí o Palmeiras negociando atleta que foi por esse caminho. Então o Botafogo está fazendo certo, está blindando o Jefinho. Quando for aparecer para dar entrevista, ações de marketing, tudo moderadamente, até porque o jogador tem 3, 4 jogos com a camisa do Botafogo, ele não conquistou nada ainda. Fez um belíssimo gol, fez um golaço, melhorou muito a esquerda do Botafogo, mas calma, são 3, 4 jogos ainda, né? Ainda é uma promessa, então tem que ser blindado, tem que ser cuidado para não subir a cabeça, e é isso mesmo, o Botafogo está trabalhando certinho, tá certo? Gente, eu fico por aqui, um grande abraço para todos vocês, deixem um like nesse vídeo, inscrevam-se no canal, tornem-se membros da família Gigante Glorioso, porque aqui é Botafogo. Valeu!